Bom, Israel, nós já estamos aí com o nosso horário bem encaminhado, já temos um bom grupo de pessoas e a gente então vai começar a nossa caminhada, né? E vamos lá, né? Antes da gente entrar aí, eu vou dar um pano de fundo, talvez, aqui, começando com elementos ligados ao Novo Testamento, né? Corinto é uma cidade muito especial na história bíblica. Já já vou pedir que o Israel dê mais alguns detalhes importantes da história, né? Muita gente entrando agora, boa noite, sintonia com a gente aí. O que acontece? Paulo vai chegar a Corinto quando ele está na sua segunda viagem missionária, né? E ele vai ficar na casa de Priscila e Áquila, né? Nós vemos esse relato em Atos 18, né? Aliás, Paulo estava em Atenas e de lá ele vai para Corinto, coisa que a gente pode fazer hoje, né? Muito dá para você sair de Atenas e visitar Corinto um dia, é uma experiência muito interessante, né? E lá em Corinto ele começa a pregar numa sinagoga, né? Mas ele não é devidamente recebido e aí a gente vai ver que ele vai voltar a sua atenção para a realidade do contexto gentílico, né? Muitos vão ouvir, interessante, Atos 18, verso 10, vai falar que Deus diz para Paulo que ele tem muita gente nesta cidade. E aí nós temos algo muito interessante, né? Que a gente já teve oportunidade de estudar aqui sobre a cidade de Éfeso e agora a cidade é a cidade de Corinto, né? Que recebe uma atenção especial. E, aliás, né, é de Corinto também que a gente tem uma referência importante, porque Paulo vai escrever pelo menos duas cartas, né, para os chamados coríntios, que ninguém deve confundir com futebol aqui, né? Essas cartas que ele manda, que são cartas importantes no contexto aí do Novo Testamento. Mas, Israel, vamos lá, né? Para a gente entender esse cenário da cidade de Corinto, né? Fala um pouquinho aí sobre a questão da geografia, do porto, por que Corinto, que cidade era essa de Corinto? Aliás, quando a gente visitou Corinto, a coisa ficou até um pouco assim na dúvida, porque foi falado de Corinto grega e de Corinto romana, né? Tem ruínas de épocas diferentes, o pessoal precisa entender, né, exatamente qual é o contexto da cidade de Corinto. Não, vamos lá então, começando uma cidade, a gente quem está agora no lado da Grécia, do lado, enfim, da Caia, do outro lado do Egeu, acho que vai ser interessante dar um apanhado geral para a gente conseguir colocar Corinto dentro de uma linha do tempo histórica na cronologia grega. Então, acho que seria interessante, só meio que por cima, né? A gente falou isso no curso que a gente deu na EBNU de contexto do Novo Testamento, mas basicamente dentro da trajetória da história da Grécia, tem três principais períodos, digamos, que a gente fala minoico, micênico e depois o período das trevas, né? Minoico é comecinho, associado ao Minotauro, a ilha de Creta. Micênico é o que a gente falou na semana passada, é Atenas. Micênico tá vinculado à guerra de Grécia contra a Troia, Agamenon. A ideia a gente vai estar no ambiente digamos, da parte oriental da Península Grega. Então a gente está no Mar Egeu. E no lado ocidental vai acontecer a famosa invasão dórica, onde um povo diferente vai, enfim, descer na região. E por que é importante saber isso? Porque Corinto é uma cidade dórica e Atenas é uma cidade micênica. Então, desde o seu berço, a gente tem dois ambientes culturais diferentes. Se dá para atravessar o canal nadando, é um pouco perigoso. Eu vou te contar, a gente vai contar a história. O canal é uma coisa mais moderna, ficou pronto só quase 1900, 1880 e pouco ficou pronto. É mais recente. Mas qual que é a questão? Daí, até aproveitando que entrou essa pergunta, que uma das razões principais da relevância da Grécia, se vocês tiverem tempo para dar uma olhada na geografia da Península Grega, tem uma região chamada o Peloponeso, que é basicamente a península mais ao sul.
é onde fica a cidade de Esparta. E tem a parte mais ao norte, que é chamada de, por exemplo, Acaia, que é onde vai ficar, por exemplo, Atenas. Esse nome, Acaia, é uma região que varia de tamanho, porque dependendo de que época a gente está, ela muda um pouco. Mas vamos então colocar anos, para a gente ter uma ideia, tá? Paulo, a gente está falando no período depois de Cristo, mais ou menos anos 50, né? 50, 51, 52 que ele vai estar lá em Corinto. Vamos para o início, tem presença em Corinto desde 6.000 a.C., mas só importa mesmo quando chegam os dóricos, perto do ano 700, 800 anos antes de Cristo. Mesma época do reino da Lídia, que a gente falou lá, das cidades na Ásia Menor. E por que é interessante ter esse contexto? Vai ter um conflito cultural de irrelevância entre Corinto e Atenas. Então são os dois polos diferentes. Nesse sentido, é interessante fazer uma comparação. A gente tem São Paulo e Brasília. Brasília é onde rola política. São Paulo é onde rola a economia. Da mesma forma, Atenas é onde surge democracia e é a sede da Liga de Delos. E Corinto é a cidade da grana, é tipo Nova York, é o lugar onde movimenta a economia pela localização. E por que existe essa questão? A gente quer conectar sempre o Ocidente com o Oriente. Então, ao nosso Ocidente tem Itália, por exemplo, Siracusa, famosa cidade de Siracusa, é colônia dos coríntios. Então, essa, digamos, integração entre Oriente e Ocidente vai ser feita no porto de Corinto. Daí vai vir a primeira informação interessante. Existem duas Corintos, tá? Tem uma Corinto antiga e tem a Corinto moderna. A antiga fica do lado do Egeu, à direita, ao Oriente. E a Corinto moderna fica no lado contrário, porque ele sai direto para cair no Mar Adriático. Por quê? Por causa do canal, que é uma coisa mais recente. Então, a localização do porto ela é muito importante da cidade para fazer comércio entre o Egito, que é o lugar mais rico do mundo, e a Península Itálica e o mundo latino. Então, essa que é a conexão. Então, tudo quando a gente fala sobre Corinto, pensa em Milão, pensa em Nova York, pensa em São Paulo, uma cidade com muito comércio, com muita riqueza, está rolando negócio. Então, assim, então era mais rica que Tebas, mais rica que Atenas, mais rica que as outras cidades no contexto grego. Então, acho que esse que é o apanhado mais no período grego. Acho que eu posso entrar já no romano para dar uma contextualizada? Tranquilo? Bom. Já dá para dar uma alinhada com o pessoal. Vamos então, já para entrar até o romano, até para a gente entender o timing. Então, nesse período, a cidade de Corinto vai ter proeminência em comércio. Então vai ter os jogos, por exemplo, tem os Jogos Olímpicos, que estão associados a Atenas. Vai ter os Jogos Istmos, que é a conexão comercial de Corinto, vai associada ao rei de Corinto. Inicialmente, Corinto vai ter uma presença muito forte de uma transição monárquica dórica, que é um perfil um pouco mais, digamos, governo centralizado. Daí, quando a cidade começa a ficar mais rica, perto do ano 500, 550, 450, vai ter semelhante às cidades na Itália, do Renascimento, Florença, vai ser rica. Então, essa elite poderosa vai influenciar a monarquia. Então, vai ter uma monarquia meio que submetida a uma forma de, digamos, associação popular composta por pessoas, digamos, nobres, para entender o contexto, e eles vão exercer muita influência na riqueza e na integração. Então, acho que essa que é a cidade de Corinto que a gente tem dentro do período grego. E se vocês acham que vocês não conhecem esse período, vocês conhecem sim. Porque o capacete de hoplita que vocês mais viram na sua vida é o capacete Corinto. É o mais famoso. Então, se você vir qualquer filme de luta de grego, ele vai estar usando um capacete. 90% das vezes vai ser um capacete Corinto, que era o mais avançado, mais, digamos, desenvolvido. Depois que Atenas e Esparta entram em conflito, depois que eles derrotam os persas, tem a filosofia, próximo do ano 400, 404 que dá ruim, acaba, né? Mas vai ter a Guerra do Peloponeso. E Corinto, como eu falei, é dórica, então ela vai estar alinhada com Esparta. Só que Esparta não vai destruir Atenas. Fala, não, isso é coisa de persa, a gente não destrói coisa de grego. E Corinto vai ficar com raiva, porque Esparta é o tanque militar, é a pancada. E Corinto é o dinheiro. Então Corinto queria quebrar Atenas
para eles terem proeminência no comércio. Então rola um conflito, enfim, e daí, com o passar do tempo, Corinto vai ficando mais rico, mais influente. Então quando a gente chega na época dos romanos, mais ou menos no ano 140 a.C., mesmo período da questão dos macabeus lá em Israel, esse ambiente, digamos, de transição, de expansão romana, os romanos vão estar brigando com os Seleucidas, vão brigar com os Macedônia, e vai ter a Batalha de Corinto. E é importante porque a maior guerra naval do Peloponeso vai ser em Corinto, e essa invasão romana vai ser na cidade de Corinto, vai ser saqueada, vai ser destruída. Daí é o que você falou, tem duas Corintos. Tem a Corinto grega e tem a Corinto romana. Por quê? Porque os romanos, como eram tranquilos, calmos, ponderados, eles decidiram destruir totalmente a cidade de Corinto. E daí eles falaram, mas nossa, essa localização é muito importante. Vamos ter que refazer tudo. Daí eles reconstroem a cidade romana de Corinto do lado. Então, se você for na escavação, que dá para visitar, é bem legal. Inclusive, tem até umas coisas especiais, eu não vou falar o que tem lá de secreto, porque isso eu vou deixar para você, tá? As descobertas mais, digamos, emocionantes de Corinto. Mas o que é interessante é que vai ter duas. Vai ter a grega, que vai estar um pouco mais ruína do que a romana, e vocês vão entender muito bem por quê, porque os romanos curtiam quebrar coisa. E vai ter a parte romana, que é a parte que Paulo vai visitar, que tem o teatro de 15 mil lugares, enfim. Acho que esse é o contexto geral. Então, se vocês estão tentando visualizar Corinto, imagina a República de Veneza, mais antiga. É um ambiente de muito comércio, de muita riqueza, de muita integração, digamos, sociocultural, um lugar difícil de fazer missão. Então, agora eu quero saber como que Paulo fez isso, cara, porque não é fácil não. Olha, Israel, o negócio lá em Corinto é realmente impressionante. E, aliás, né, quando você puder visitar a Grécia, um dos passeios, uma das viagens mais interessantes, exatamente sair de Atenas, né? E hoje, né, Israel vai falar com mais detalhes depois aí, hoje, naquele lugar onde estava o Istmo, hoje tem um canal, que é um lugar excelente para dar uma parada, muitas vezes almoçar ali, uma paisagem assim, você vê o Egeu e o Jônio, né, um do lado do outro ali, de uma maneira muito especial, o Mar Jônico e o Mar Egeu. E aí, chegando a Corinto Antiga, eu falei da primeira parte aí do ministério de Paulo. Olha que coisa interessante. Quando a gente chega lá em Corinto, nós vemos no relato de Atos 18 que Paulo esteve numa sinagoga. A arqueologia de Corinto descobriu restos, ruínas, pedaços da sinagoga. É possível, visitando o pequeno museu, você vê uma inscrição que está no grego, inclusive grego, digamos, uncial, né? Escrito com letras maiúsculas, onde você ainda pode ver ali, né, pedaço da frase sinagoga dos hebreus, dos hebraios, como se dizia no grego na ocasião. Então você tem a ruína ali. Agora, antes dos arqueólogos e dos estudiosos descobrirem e estudarem, né, a questão provavelmente de Corinto, né? O pessoal está falando dos sofistas sobre a cidade de Corinto, a gente vamos tentar focar aqui, depois a gente talvez retome mais na frente, que tem muita coisa aqui ligada ao Novo Testamento, né? E aí o que que acontece? Havia muita dúvida, né, sobre a questão da possibilidade de datação, né, que nós poderíamos ter no contexto ali do Novo Testamento. Houve uma época em que os estudiosos muito críticos, né, estavam tentando sugerir que o Novo Testamento não é um documento não autêntico, escrito muito tempo depois, tal. E aí, o que que eles acharam? Eles acharam uma inscrição que hoje está no Museu de Delfos, que é uma outra coisa especial, uma inscrição de Gálio, quando Gálio era procônsul da Acaia. E a gente sabe lá, por essa inscrição, que Gálio ficou da primavera do ano 50 até o ano 51. Então não tem dúvida hoje que a gente sabe que Gálio é citado e ele vai julgar Paulo. Né? Paulo tem a controvérsia, né, por causa da confusão que se dá ali na sinagoga,
e ele vai ser julgado por Galho, e Galho diz, olha, vocês estão discutindo coisa da lei de vocês, né, do contexto judaico, o que vale, o que não vale, vocês resolvam isso, eu não vou gastar tempo. Eles acharam o tribunal, o chamado Bema, né, que aparece ali, um lugar extremamente interessante de ser visitado, aliás, o lugar é muito bonito, né, e eles acharam essa preciosidade que nós temos do ponto de vista arqueológico, que alinhou para a gente a questão da datação das viagens de Paulo. Então, isso é fundamental, porque hoje a gente tem muita segurança em dizer que as viagens de Paulo acontecem entre os anos 46 e 57, dentro daquilo que é descrito com uma precisão muito definida, e essa inscrição foi o elemento fundamental. Então, Corinto é um destino obrigatório na Grécia Antiga para conhecer a história grega, conhecer a história romana, conhecer esse pano de fundo, e um dos principais destinos para a gente ter um contato diferenciado com a história neotestamentária. Então, aí estão, né, os primeiros elementos, e tem mais coisa para compartilhar com vocês, mas agora vamos lá, eu vou devolver a bola para o Israel, porque Israel não parece que nessa cidade tão grandiosa, tão especial, eu estava lendo, inclusive, que tinha até iluminação noturna e banho quente em Corinto, né? E eu li, Israel, não sei se você sabe alguma coisa sobre isso, que o verbo corintianizar significava viver da maneira mais libertina, mais à vontade. Parece que a situação moral lá era problemática, e Paulo vai enfrentar esse desafio. Que mais que a galera da Bíblia precisa saber sobre Corinto dos tempos antigos? Vamos lá. Isso aí já é um pouco mais complicado, tá? Não vou criticar corintiano, não está vinculado, mas o povo da cidade de Corinto, o pessoal queimou o filme. Qual que é a circunstância, né? Eu não vou precisar ser muito, enfim, não precisa dar muita volta para chegar nessa conclusão, né? A gente sabe muito bem, você pega, por exemplo, na Europa hoje, qual que é a cidade portuária mais estratégica? Roterdã. Está no final do Rio Reno. E se você tem uma cidade onde tem muito, enfim, comerciante, mercador, comércio, o que tem lá do lado em Amsterdã? Bagunça, é zona vermelha. Não falta isso. Isso não é uma particularidade de Amsterdã. Toda cidade comercial europeia sempre teve esses distritos vermelhos, tidos como lugares onde a promiscuidade comercializada era, digamos, uma principal receita dentro do contexto cultural. E isso é muito interessante entender. Por quê? Porque a gente tem duas figuras de sacerdotisa dentro do contexto do paganismo greco-romano, desde o período clássico da Grécia de Corinto até Corinto romana. E tem duas figuras. A principal figura da sacerdotisa é chamada Virgem Vestal, que através da sua virgindade tem poder de ver o futuro e, consequentemente, vai dar informações importantes para comandantes, enfim, decisões políticas, etc, etc. Adivinhar o futuro. Outro aspecto da religião é glorificar o que é mais importante no paganismo, que é a vida, é a procriação da vida. Então não existe nenhum ritual pagão no mundo todo que não tenha uma conexão entre fêmea, macho, procriar e fertilidade. E todo mundo sabe muito bem como que funciona esse processo de procriação, e que para, digamos, festejar essa divindade, se digamos, executava atos de libidinosos, o negócio era farra mesmo. Então, como que você faz isso? Você tem as virgens, que são vestais, são sacerdotisas, daí do outro lado você vai ter o que chama hetera, que eram sacerdotisas profissionais que, na prática, eram prostitutas cultuais. Então, elas trabalhavam no templo em honra à deusa da fertilidade. E como que elas recebiam doação para o templo? Através do ato prostituição. E não é tão simples você ter prostituição na antiguidade, porque você tem cidades pequenas, cidades com poucas pessoas, cidades com... Então não é tão tranquilo. Você tem risco de gravidez, você tem menos tecnologia. Então onde se concentrava esse tipo de comportamento? Nas cidades onde tinham rotas comerciais. Porque o comerciante passou 6 meses no meio do deserto respirando areia,
mais fácil cobrar mais caro dele do que o cara que mora no vilarejo perto, enfim, da esposa. Então, assim, tinha um alto valor cobrado. Então, isso rodava, chegou, pelo que os arqueólogos estudam, chegou a ter mais de 1.000 sacerdotisas, prostitutas cultuais, no mesmo momento trabalhando no templo. E era uma cidade que tinha 5.000 habitantes, mais ou menos. Então, assim, era uma proporção absurda. Então, isso fazia parte, digamos, da característica. Então, no período romano, é curioso, uma das características do nome da cidade era a cidade que ela era meio que ilícita. Não é para todo mundo, nem todo mundo pode ir lá, porque pode dar ruim. A ideia é que assim, tanta busca por desejo, enfim, por promiscuidade, que isso acabava sendo a principal característica da cidade. E, ao mesmo tempo, falando, por exemplo, sobre riqueza, o comércio e essa interconectividade da localização, porque se você for ver onde fica Corinto, é a região mais curta de terra entre o Egeu e o Adriático. É o mais perto possível. Então, depois eu vou falar sobre o canal, mas a localização permitia um comércio muito elevado, porque você pegava no porto de Corinto de um lado, atravessava a terra e deixava do outro. O que a cidade fazia? Cobrava um pedágio. Então, basicamente, a cidade era um pedágio do comércio no Mediterrâneo. E daí, se você faz o pedágio de todo o comércio do Mediterrâneo, vai sobrar dinheiro, né? Então, eu acho que essa é uma imagem da cidade. E isso, claramente, se a gente está entrando com a proposta, né, da lei mosaica, a ideia do Messias e a proposta, digamos, do neotestamentário da vida, não era muito. O pessoal hoje fala, hoje em dia a sociedade está decadente, não, porque o carnaval é uma bagunça. Na época antiga era mais tranquila. Não era mais tranquilo. Na época antiga era, se não fosse pior, era a mesma coisa. Era uma várzea. Ou seja, o início da igreja primitiva enfrentou os mesmos desafios que a igreja atual, antiga e do futuro vai enfrentar, que é o ser humano. Então, acho que isso é uma característica interessante de pensar que isso não era a única cidade que tinha essas características, mas eu acho que a gente pode falar que era uma característica preponderante da cidade de Corinto. É interessante, de fato, que quando a gente entende todo esse cenário histórico e geográfico, a gente vai entender o que acontece em Corinto. Você estava falando aí da questão da prostituição cultural, a tentativa de entrar em contato, né, com o mundo, vamos dizer, espiritual, através de um contexto promíscuo, onde a sexualidade tem uma relação com esse elemento sagrado meio estranho. Quer dizer, uma coisa antiga, no mundo cananeu já era assim. Você tem uma ideia, né, Israel? A palavra prostituta cultural, prostituta sagrada no hebraico, já era a palavra kedeshá, que é a mesma coisa, do mesma raiz de kadosh, né, que seria a pessoa sagrada, né, que supostamente daria esse tipo de contato, né? E esse elemento está presente lá e a gente pode visitar, né, ali a cidade, né, e ver a Acrocorinto, né, a parte lá em cima onde isso acontecia. Agora, uma coisa tão interessante da gente visitar, são 4 lugares, a gente vê, né, ali aquela área geral que está disponível para visita arqueológica, você vê ao longe a Acrocorinto lá em cima, que é difícil de subir, você tem um museu com as peças especiais que a gente pode observar lá, muitas extraordinárias e interessantes, e tem uma parte mais baixa, né, que a gente vai lá, e olha que coisa interessante, tá? Isso aí foi emocionante, a gente desceu lá e achamos uma inscrição latina no chão. Essa inscrição aparece o nome de Erasto. Erasto é mencionado em Atos como uma espécie ali de tesoureiro, de pessoa importante da cidade. E aparece citado também no livro de Romanos, capítulo 16, né? Mostrando para a gente pode até dizer, quem sabe, pode ter sido um outro Erasto, mas é muita coincidência, né? Porque é o mesmo nome, o nome está bem visível. Eu me lembro que eu me emocionei muito a primeira vez que eu vi isso, já faz um bom tempo, né? E outras vezes a gente teve a oportunidade, né, de ver essa realidade, né, que tem um perfil assim arqueológico diferenciado. Eu acho que para quem estuda o Novo Testamento, assim, realmente Corinto é a visita assim mais significativa, né?
E é interessante, não muito longe dali, depois você pode até mencionar, aparece o lugar chamado Sencreia, onde tinha um porto, né? E em Sencreia é onde estava Febe, que é mencionado em Romanos 16, né? Que era diaconisa, que servia a igreja em Sencreia. E olhando para tudo isso, o que vai acontecer? A gente vai perceber que não só a cidade é importante para o contexto aí da segunda viagem missionária de Paulo, mas para lá nós temos duas cartas que estão no Novo Testamento e possivelmente mais. Os estudiosos chegam a falar até de 4 cartas aos Coríntios, pelo menos uma delas que não era inspirada e não foi preservada, não ficou no cânon, mas houve uma comunicação de Paulo com os coríntios, porque você viu, né? Esse ambiente de promiscuidade, esse pessoal saindo do paganismo. Quem imaginaria, né, que o judeu, fariseu, Paulo receberia o desafio de Deus de falar para o pessoal mais pagão possível? E não é que, surpreendentemente, a igreja ela vai crescer e vai prosperar e vai ser um dos lugares mais importantes do ministério de Paulo? Agora, o interessante nessa história toda é que a carta, as cartas aos Coríntios vai trazer um desafio enorme para a gente. A gente tem bastante clareza, né, quando você lê 1 Coríntios capítulo 16, verso 8, e está escrito lá que Paulo está em Éfeso, né? Porque Paulo vai ficar um grande tempo lá em Éfeso, então nós estamos falando já do momento mais para frente. O texto diz, deixa eu olhar aqui direitinho, olha, ele fala que dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste. Pentecoste, mês de maio, né? Então, Paulo está aí por volta, muito provavelmente, do ano 55, escrevendo essa carta. Quer dizer, os Coríntios fazem parte das primeiras cartas de Paulo, né? Logo que ele escreve, possivelmente Gálatas, Tessalonicenses, as próximas são a carta aos Coríntios, mas Israel, pessoal brigando e dividindo, problema de imoralidade pesado dentro do contexto da igreja, confusão no como é que a gente faz com a questão de estar comendo coisa que era sacrificada aos ídolos. Aliás, depois você me diz como é que é esse negócio do pessoal comer carne, ir no mercado. Que mercado é esse que comia coisa sacrificada aos ídolos, aquela coisa? O pessoal, as mulheres com problemas de comportamento dentro da comunidade lá, né? A confusão com a questão da manifestação dos dons milagrosos lá, que parece que tinha uma influência do comportamento no ambiente pagão. Olha, foi uma palavra bem teológica, uma muvuca danada, esse relacionamento lá. E as cartas de Paulo, especialmente a primeira, depois a segunda vai entrar mais com a questão da discussão da autoridade apostólica de Paulo. Então, como você disse, você tem toda a razão. O pessoal acha que nós temos problemas agora. Parece que tudo que é de ruim surgiu no século passado e recentemente, mas ali a gente vê muita coisa que, quando a gente conhece a história, o pano de fundo, a arqueologia, você entende o cenário. E o que é mais especial nisso tudo é que, apesar disso, o evangelho é vitorioso, é vencedor e consegue entrar naquele ambiente assim muito complicado. Né? Inclusive, 1 Coríntios tem textos maravilhosos, né? É nessa carta de confusão que tem o famoso texto do amor, né? No capítulo 13. Mas vamos lá, explica para a gente esse negócio do mercado, fala um pouquinho mais aí sobre esse cenário da história e daquilo que a gente tem na famosa cidade de Corinto. Perfeito. Uma coisa interessante, acho que até para entender o contexto de comida sacrificada, né? Acho que hoje em dia, quando você pensa em sacrifício, o cara já pensa em macumba, né? Ele vai, isso é uma coisa... E o contexto, ele é da nossa realidade cultural então a gente confunde ambientes diferentes. Na prática, para a gente fazer uma correlação bem, eu não quero queimar o filme dos gaúchos, tá? Mas na prática, o sacrifício cultural é mais um churrasco gaúcho do que qualquer outra coisa. E por que eu digo isso? Carne era um recurso muito
raro de ser consumido. Proteína não era uma comida para todo mundo. Isso era, inclusive, eu falei sobre isso no curso que eu dei. Por exemplo, a cidade de Roma, a comida mais comum era um molho de resto de peixe. Tipo, e daí era legume. Proteína não é para todo mundo. Tinha pouco acesso. Até porque a forma de criar, enfim, não garantia o consumo constante. Então, da mesma forma que a gente vai ter, por exemplo, no Antigo Testamento, o caso de Moisés, na última noite, né, das pragas, vai sacrificar, tem que comer tudo e que sobrar tem que queimar. A ideia era que o ato do sacrifício estava conectado com, digamos, uma cerimônia religiosa. Então, o templo mais famoso de Corinto é o templo Apolo, que é interessante porque Apolo vai ser uma referência depois humanista e antropocêntrica, que é digamos, bastião do humanismo para o Renascimento. Corinto, eu diria que até é uma das principais. Atenas e Corinto são, digamos, as referências que o Renascimento vai acabar, digamos, bebendo dessa visão para construir. Teve alguém que fez um comentário perguntando sobre a visão grega dos homens e mulheres. Isso tem relato muito específico. Aristóteles se posiciona sobre isso. O argumento dele é muito simples. O homem é um ser completo. Ele é 100% racional. A mulher é uma versão incompleta do homem, não está terminada. Consequentemente, uma relação de, digamos, amor perfeita só pode ser entre dois indivíduos completos. Então o argumento era que a relação romântica entre um homem e mulher não era ideal, porque um dos integrantes era incompleto. Então era uma relação insuficiente que o foco principal era a procriação. E daí, do lado de uma relação entre dois homens, poderia ser uma relação perfeita, não que todos tinham, mas era a visão que eles acabaram desenvolvendo. E isso não era só Aristóteles, isso foi uma coisa geral na Grécia, e o mais famoso é a cidade de Tebas, não do Egito, mas da Grécia, que a tropa de elite, né, o BOP lá do exército deles, o moto deles é: eu vou morrer pelo meu amante que luta do meu lado. E o exército todo deles era composto de homens que tinham relações diretas entre eles, e isso era considerado o ápice, digamos, do romance. Eu prefiro muito mais o romantismo posterior, eu acho muito mais agradável, mas era o que a galera curtia naquele ambiente naquela época. Então, realmente, Mas é isso é um histórico, né? momento específico da história, né? E não foi assim Isso não é definitivo, foi um período muito específico, exatamente. Exatamente. Até que na época de Paulo não tinha isso, porque os romanos, você tinha obrigação de procriar com pena da própria lei. E você os romanos não tinham essa mesma, digamos, afeição a essa, não tinha a mesma lógica, tá? Os romanos, a gente foi 300 anos depois de Aristóteles. Então inclusive Alexandre o Grande massacrou a cidade de Tebas e matou todos aqueles caras desse, assim, não é a helenização também já tinha perdido, foi um período da Grécia clássica que tinha essa ênfase. Mas então, voltando para a questão do sacrifício, a ideia era: a gente vai fazer um culto, ou vai fazer uma cerimônia, vai fazer uma festa, vai fazer algum tipo de evento que vai trazer algum tipo de, digamos, louvor ou glorificação para uma deidade. Vai ter uma grande refeição, uma grande festa. E essa festa vai sacrificar os animais. E esses animais vão ser sacrificados no contexto da ágora, porque a ágora é o mercado onde todo o comércio é feito. O Apocalipse fala sobre o mercado que vai ser vendido, gente e tal. É basicamente uma ágora grega. Era assim. Depois o Fórum Romano vai ter esse mesmo desdobramento. Nesse contexto, essa carne que era feita dentro desse ambiente de sacrifício cultual era comercializada. Então a questão é: grande parte da comida tinha algum tipo de dedicação dentro desse ambiente de festas. Daí surge a questão: e aí, a comida tá ou não tá contaminada? Pode ou não pode comer? Mas é porque tinha alternativas, né? Tipo, hoje em dia você pode comer: essa carne aqui é 100% orgânica. Você tem essa carne aqui é do Apolo, vai te dar a vantagem do Apolo. Essa aqui é do Hefesto, isso aqui. Então você tinha, digamos, comida com propriedades associadas à divindade, e daí rola a bagunça solta com digamos, o paganismo greco-romano dentro desse contexto meio que de confusão. Eu queria só comentar uma coisa interessante, para ter uma ideia de como a cidade ainda era muito importante no período romano. Desde o 7º século antes de Cristo, no período dos tiranos de Corinto, surgiu a ideia de fazer um canal.
Eles tentaram, não conseguiram. Daí, os gregos tentaram depois, no período helênico, enfim, os romanos tentaram, Calígula pensou, tipo, eles tentaram e não conseguiram. Então o canal ele foi sonhado 2.700 anos antes dele ser construído, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia de um projeto que ficou, digamos, pensa num projeto que demorou para ficar pronto. Eu acho que obra no Brasil demora, esse canal demorou quase 2.700 anos. Isso sim é que é atraso. Ah, mas basicamente, então dentro desse contexto de Grécia, é que Priscila e Áquila, que moravam em Roma, que eram judeus, no governo de Cláudio, que vai perseguir os judeus, muito provavelmente os cristãos, a gente tem, né, o Suetônio falando do Crestus em Roma e daquela confusão. Então, por causa desse texto do Suetônio, que é exatamente no período de Priscila indo para Corinto, é que Paulo vai encontrar eles lá. Da mesma lógica, digamos, da expulsão, né? Pensa nos judeus na Europa. Quando rolou confusão na Segunda Guerra, eles fugiram para cidades comerciais, que tem mais oportunidade econômica. Naturalmente, os dois vão fugir de Roma e vão para Corinto, que era uma cidade extremamente relevante dentro do ambiente, digamos, econômico, acho que romano, né? Mais ou menos, acho que é isso que... Estou ficando só de olho aqui no horário, mas acho que essa que é uma boa visão da cidade de Corinto nesse período, né? Não, perfeito. Inclusive, você tem razão, é importante isso aí, né? Que Paulo ele tem profissão, né? Ele é fazedor de tendas, né? Ele vai encontrar com esse casal que aí acaba por causa dessa ou expulsão que no ano 49 o imperador Cláudio, né, que foi imperador do ano 41 a 54 faz, e ele vai ter a oportunidade de estar com eles em Corinto, e isso é muito ressaltado no livro de Atos. Aliás, umas dicas importantes para vocês, né? Nós estamos aqui no Instagram, né, de Luiz Saião e da Biblos Viagens, e o pessoal está perguntando bastante. Essa live vai estar aqui nesse Instagram, mas também depois vai estar no YouTube da Biblos Viagens. Se você tem o YouTube da Biblos, tem o YouTube do Luiz Saião, né, com bastante estudos e oportunidades também, e tem alguns cursos especiais também no YouTube da Igreja Batista Nações Unidas, da IBNU, né? Inclusive Israel deu um curso recente lá sobre o mundo greco-romano, então todo esse conteúdo está disponível para quem quer estudar e entender mais. Mas assim, vamos entender o cenário agora para ir um pouquinho mais para frente, né? A gente vê aí que Corinto fica realmente, né, entre aí o mar Egeu e Jônico, né, e a continuação do Jônico dá no Adriático, né, nesse contexto, essa separação da região da Macedônia para a Caia, né, e também é importante ressaltar que nós temos que entender a cidade de Corinto agora com um enfoque na terceira viagem missionária de Paulo. Por quê? Porque Paulo vai gastar esse tempo maior, que o texto de Atos revela que é 1 ano e meio, então preste atenção, né? Paulo gasta 12 anos do seu ministério relatado em Atos, né? Aliás, o material do Atos está no YouTube da Transmundial. Você pode acessar todo Atos filmado, inclusive tem o texto lá, a filmagem em Corinto, essas coisas que nós estamos falando, você pode ver, onde aparecem ali o seu Shed e Luiz Saião no YouTube da Transmundial, e você pode ver ali, né, para ter um gostinho até o momento em que você poderá ter a oportunidade de visitar no momento apropriado, né? Então, esse período primeiro é de 1 ano e meio, que acontece aí entre o ano 50 e 51. Depois, Paulo vai voltar numa terceira viagem missionária, que acontece entre o final dos 52, comecinho dos 53, e ele vai retornar a Corinto, né? Nesse período ele vai gastar mais tempo em Éfeso, e como a gente mencionou, a primeira carta aos Coríntios foi escrita em Éfeso, mas é importante ver que o tempo que Paulo ficou em Corinto, nós temos nesse momento da segunda viagem missionária, quando ele escreve as cartas
aos Tessalonicenses, porque lá em Tessalônica o pessoal estava achando que o fim do mundo tinha chegado, a coisa estava complicada. Paulo então ficou ali e ele mandou essas cartas. No entanto, no período posterior, já entre o final do ano 56, começo do 57, em Corinto, é que ele vai escrever a epístola teologicamente mais importante do Novo Testamento, que é Romanos. Então, nesse período que envolve a terceira viagem missionária, é que Paulo vai, quando ele retorna, ele passa outra vez por Corinto, né, antes dele ir definitivamente para o desfecho dessa terceira viagem, quando ele passa em Mileto, perto de Éfeso, e vai chegar em Jerusalém no ano 57. Então veja que Corinto é um ponto fundamental, não só do ministério, do crescimento da igreja no mundo pagão, mas também um lugar fundamental onde os escritos do Novo Testamento chegam para lá e de onde esses escritos saem também, né? E por isso a gente deve ter uma atenção muito especial para aquilo que nós vamos encontrar nas cartas, né, aos Coríntios e no conteúdo que nós vamos encontrar ali naquele texto. E eu acho muito valioso e importante prestar atenção ao que nós temos ali, porque eu acho que problemas da igreja de hoje são muito fortemente trabalhados em Corinto. Eu acho que uma das questões mais significativas é exatamente quando Paulo vai dizer, olha, eu não estou entendendo nada que está acontecendo com vocês. Porque uns dizem, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Apolo, outro diz, eu sou de Pedro. E o grupo mais complicado dizia, nós somos de Cristo. Olha, o pessoal da Albânia aqui, né, tá pertinho, tá vendo? 5 horas aí, né? Eles estão mandando um recado para a gente que eles estão pertinho de Corinto, e de fato ali tá fácil, né? Do Da lado. Albânia chegar lá, né? Que beleza. Qualquer hora a gente se encontra aí, né? Para encontrarmos juntos lá e tomar um café coríntio, né? Coríntio, não corintiano, para todo mundo entender bem, né? E aí, o que a gente vai encontrar? Um ambiente de divisão, né? Um ambiente de conflito, e Corinto é o lugar onde a gente vê a falta de amadurecimento espiritual e de equilíbrio, e a carta de Paulo é muito importante, fundamental. Um outro aspecto importantíssimo e significativo que a gente vai encontrar e que faz parte desse momento é que a carta aos Coríntios vai ter um dos capítulos mais especiais da Bíblia, que tem a ver com essa discussão do encontro do mundo cristão de origem hebraica com o mundo grego. Né? Você sabe muito bem, né, que esse mundo grego tinha uma ideia de que a realidade superior é a realidade do espírito. Né? Então, uma coisa que desde Atos 17 era completamente complicada tinha a ver com a ideia de ressurreição. 1 Coríntios 15. Por quê? Porque quando nós estamos vendo Tessalonicenses e começa a falar, peraí, Jesus diz que vai voltar. Está aí chegando esse reino de Deus, ele vai se instaurar plenamente, e ele não chegou ainda, mas o pessoal está morrendo, o que está acontecendo? O que acontece com os que dormem? 1 Tessalonicenses 4, escrito de Corinto, vai responder essa questão, e depois 1 Coríntios, escrito em Éfeso, vai detalhar no famoso capítulo de 1 Coríntios 15, que nos fala da esperança da ressurreição, do corpo glorificado e da realidade que envolvia a proposta cristã, que considera o ser humano como um todo e apresenta a esperança da ressurreição. Então, é muito interessante como você tem uma confrontação do paganismo, ao mesmo tempo que você tem uma tolerância aí das dificuldades, para ter uma paciência para lidar com esse pessoal que está aprendendo e crescendo na fé, e ao mesmo tempo é interessante um sucesso de crescimento, apesar das dificuldades que nós temos no contexto aí de Corinto.
Então, Israel, aí temos uma boa caminhada. Não sei se você tem mais alguns elementos interessantes, né? Como é que foi essa construção, né, desse canal, né? Porque o pessoal fala do Istmo, né? Que era um grande desafio eles conseguirem passar as mercadorias de um lado para o outro, né? E como a cidade era flutuante, né? E esse canal tem, acho que cerca de 6 quilômetros, não é isso? É uma coisa É bem mais longo. ou menos. Não, é bem longo o canal. Eu acho legal fazer um apanhado para a gente chegar até o período mais moderno, para todo mundo ter um pouco mais de Sim, contexto, porque seria a interessante. Corinto clássica, grega e romana, acho que ficou bem claro. E daí o que aconteceu, né? A gente falou que a ideia, o sonho de conectar nasce nesse período. A razão principal é que quando você está na região, até hoje em dia, tá? Mas mais relevante na época, antes da Revolução Industrial, o comércio mais barato do planeta Terra é barco. Você põe um pedaço de madeira boiando na água, empurra, o vento empurra e você chega no destino, é muito barato. Você pega o mesmo produto, bota nas costas de um dromedário e carrega 20 mil quilômetros no deserto, é muito mais caro. Então, não tinha comparação, não tinha competição com o comércio naval. Daí qual que é a questão? Você vai sair, por exemplo, de Alexandria, ou do Egito, ou de, por exemplo, Jope, e você tem um recurso que você quer vender lá em Nice, na França, enfim, você vai ter que atravessar o Mediterrâneo. E você sabe muito bem que Paulo teve que fazer aula de natação no período quando teve aquele naufrágio, né? Então, não é sempre agradável você estar rodando de barco no Mediterrâneo. Então, o caminho mais curto é o melhor. Se você vai até Corinto, é só dar a volta, pular por cima, enfim, da estrutura da península que você já está na Itália. Qual que é o problema? Como que você chega lá? E daí a questão é, antigamente, inclusive tem relatos que é muito possível que eles pegavam os navios, levantavam com polias da água, atravessavam eles através de, digamos, um caminho de toras de madeira e depois desciam do outro lado dentro do mar para o mesmo barco poder fazer a viagem. Porque tem muita perda de mercadoria. Você tem que pegar, levantar, derruba. O próprio Matarazzo, quando ele chegou no Brasil, ele chegou com um carregamento de banha de porco. Chegou no porto, derrubou no mar, ele perdeu todo o investimento dele. Daí começou do zero e acabou ficando rico. Mas é perigoso. Essa questão de colocar mercadoria não é eficiente. Às vezes cai. Então tinha esse risco. Surge a vontade de fazer o canal. Mas quando, digamos, o Império Romano entra em decadência, a gente já falou muito para vocês sobre os bizantinos. Corinto fica na mão dos bizantinos, vira uma cidade grega, cristã. Legal. Daí vão chegar os manos, não os corintianos, os otomanos vão conquistar a região, vai ficar na mão dos turcos. E daí a gente vai ter uma, digamos, península grega com domínio islâmico. Só que nesse meio termo, vem os normandos, que vão conquistar durante o período, haverá uma fortaleza dos cavaleiros normandos, que são vikings, mais ou menos, da Sicília. Você vai ter presença de venezianos, que vão conquistar toda a Caia, porque é comércio, é mercadoria, vamos fazer ganhar dinheiro. E daí, quando a gente tem digamos, um fortalecimento do Império Otomano, fica tranquilo na mão dos turcos. E daí é turco e vamos esperar passar o tempo. Acelera aí o tempo, a gente chega perto da Primeira Guerra Mundial, os turcos vão ser derrotados. Mas no processo da fragilidade do Império Turco, vai ter os movimentos das independências. Teve alguém, inclusive, que falou da Albânia. A Albânia é um dos poucos países com maioria islâmica que fica nos Balcãs, por causa do Império Otomano, fez parte desses levantes, Bulgária, Romênia, a gente não quer domínio imperial, vamos fazer nosso país. E a Grécia vai ter a sua guerra da independência. Nesse contexto, digamos, de uma cultura pró-helênica, Helena, né, da Grécia helênica, da Grécia Antiga, o nome original, eles vão falar o seguinte, lembra dos clássicos gregos que sempre falavam de um canal? Vamos fazer esse canal, agora vai. Agora a Grécia vai chegar onde ela sempre quis chegar. E daí, nesse, digamos, espírito de nacionalismo grego, com digamos, uma senso de identidade em oposição ao islamismo turco, um cristianismo grego com raízes na Grécia clássica, vão trabalhar nesse canal. Um baita canal, não sei, acho que é 21 metros de extensão, 21 metros, né? O negócio é bem longo. É uma obra impressionante. Você pode ficar em cima do canal verde.
São mais de 6 quilômetros com 21 metros de... É muito grande. Todo dia um turista derruba um celular, um boné, um óculos. Então o canal, ele, se você nadar lá, você vai achar um monte de coisa. Então se você for lá, toma cuidado, porque eu já vi cair muita coisa. É emocionante. E daí você não vai descer pra pegar, porque o bagulho é muito alto, dá um medo. E o restaurante do lado do canal é uma delícia, inclusive. É um dos mais gostosos. A moussaka lá é Peixes, perfeita. frutos do mar, Nossa, moussaka, é uma cara. delícia Melhor também. moussaka que eu já comi. O negócio é muito da hora. Mas, E então, aquele esse queijo, canal. Oi? e os queijos, então, hein? Não, a Feta, queijo queijo. eu comi até passar mal. Brincando, eu não passei, a comida é muito boa. Mas dentro então, dessa cidade, desse canal que vai ser construído, veio uma informação muito curiosa, que é, hoje em dia, um dos países com a maior quantidade de bilionários, que é dono de navios no mundo todo, é a Grécia, até o dia de hoje, para mostrar a relevância da localização do canal de Corinto. Hoje, um dos países com a maior frota, se eu não me engano, chegou a ser o país com a maior frota mercantil do mundo, Verdade. de iniciativa privada. São vários bilionários gregos, que são super relevantes, inclusive, para fazer esse comércio, porque até hoje eu quero pegar um monte de coisa da China, da Índia, sei lá onde, que é da Ásia, eu vou levar para a América, eu vou levar para a Europa, você vai ter que passar pelo canal de Suez, você vai ter que passar no Mediterrâneo. Bora passar em Corinto. Então vira uma localização extremamente estratégica até os dias de hoje. Então tem essas duas perspectivas, digamos, de Corinto. Corinto mais antiga, mais clássica, e a Corinto moderna. Mas eu estou vendo que meu tempo está acabando, já que eu não sou um otomano, eu te passo a palavra para você concluir, porque os coríntios eles eram muito rolês. Bom, muito bem, a gente quer agradecer, né? O pessoal fez aí uma pergunta que a gente mencionou, se Paulo escreveu 3 cartas, é que na primeira carta você vê que Paulo mostra que ele já teve algum contato com eles e que ele escreveu alguma coisa para eles e os coríntios escreveram também. E essa carta não é uma carta canônica, né? Nem tudo que Paulo escreveu é inspirado, nem tudo que ele recebeu também. Então, só as cartas canônicas foram preservadas, que foram 1ª e 2ª Coríntios, né? Mas nós temos claramente esse sinal, né? Mas nós já estamos aí no desfecho, a gente quer agradecer de coração, nós temos aí gente da Austrália, o Cláudio, que está em sintonia com a gente, temos gente da Albânia, conforme foi apresentado, tem outras pessoas de outros países em sintonia, e fiquem aí ligados, porque realmente a Grécia é um lugar espetacular. Nosso guia Temístocles, né, que a gente até fez uma live com ele recentemente, tem estado com a gente, vai ter outras lives com ele também, e fique ligado, porque nesse mês é um mês, de fato, né, voltado para a Grécia. Não vamos dar um presente de grego para vocês, mas um presente grego mesmo, né, para você saber muito, aqui com Luiz Saião e Israel Saião falando sobre o assunto. Então, muito obrigado, muito boa noite a todos. Aí tem gente de Mossoró mandando um abraço, uma alegria muito grande, sertão da Paraíba, a alegria ter vocês. Deus abençoe, boa noite, até o Pará, tá vendo? Com gente aí, o Saul Cohen, uma alegria grande, bom descanso, muito boa noite, e a gente fica em sintonia na próxima sexta, 7 da noite, de volta a o estudo histórico e arqueológico da Grécia Antiga. Valeu, Israel, boa noite. Como se diz em grego, kalinichta. Calinista, boa noite, abração. Boa noite.